Ai, teacher, desculpa o atraso. Ei, Amanda. Problema não, tem 3 minutos só. Como Fui você tirar tá? xerox das folhas de redação. Agora eu tenho que ficar treinando redação. Ai, redação é importante, né? É, né? Mas é a única coisa que eu tô indo bem. Uai, tá ótimo. E aposto que tem mais. Você que tá sendo Não, tô humilde. sendo sincera. Eu tô sendo sincera, eu só tô indo bem em redação. Só. Biologia, tipo assim, biologia eu vou bem às vezes quando eu gosto da matéria. Quando eu não gosto da matéria, eu vou muito mal. Uai, mas o bom é você gostar da matéria e acertar todas delas, já tá ótimo. Física, não, a gente nem fala, porque física eu acho que ninguém vai bem de verdade. É tudo. Física, eu tô perdida. E olha, o professor ele é muito gente boa, mas tudo que ele fala eu não entendo nada. Eu reassisto a aula e mesmo assim, reassistindo a aula, eu não entendo nada, eu já desisti. É porque ninguém gosta de física de verdade. Tem gente que entende física, mas gostar de física é muito difícil. Eu acho que quem gosta de física são pessoas suspeitas para conversar, suspeitas para fazer amizade. Eu também, eu desconfio de quem faz física. Falou que faz física, eu já falo assim, ó, pé atrás, hein? Mas assim, né, redação é o que vale mais, né, Nenê? Se você tá indo bem em redação, tá ótimo. É, né? Mas não é só ela que compra. Matemática, eu tô uma tristeza. Eu vou ter que revisar muita matemática esse mês. Tô triste, odeio matemática, mas eu vou ter que revisar só matemática, porque minha nota em matemática tá muito baixa. Coloca na sua cabeça que é a última vez que você vai ter que revisar matemática. Você tem esse mês para nunca mais ter que revisar matemática. Mas eu não tenho nada contra matemática, o problema é que eu não sei mesmo. É, Não, de você me dar a fórmula assim e separar bonitinho, eu sei fazer. O problema é a interpretação do texto, de saber o que o enunciado está tá pedindo. pedindo. É, eu sei. Eu acho, eu, Marina, acho que no Enem devia vir as fórmulas, tipo, fórmula de física, fórmula de matemática, porque não faz diferença nenhuma você decorar isso ou não, sabe? Tipo assim, podia muito bem vir, porque quem sabe aplicar vai saber aplicar de qualquer forma. Né? Uma regra de 3 para resolver tudo, eu ia ficar tão feliz. Eu amo regra de 3, eu sou defensora da regra de 3. Meu Deus, Titi. Não, mas é porque pensa, quando o Enem só tinha regra de 3, o Brasil era mais feliz. Realmente, era mais feliz. Falando nisso, eu acho que eu tô apaixonada, Titi, eu não te contei. Não, me contou. Conta. Ah, eu tô apaixonada, mas é só essa semana. Semana que vem já pode ter acontecido outra coisa, né? Ah, é. Mas a gente tem que viver o sentimento intensamente, né? É qual? Agora, né? É essa semana. É o dessa semana. Dessa semana chama Cláudio. Você Eu saiu gosto com. dele. Não, saio com ele não. Vou esperar a segunda dose. Minha segunda dose é semana que vem. Boa, eu tomei a minha hoje. Você tomou sua segunda? Tomei hoje. Eu tô gostando dele, Titi, porque eu tô achando ele muito batalhador. Ele gosta de mim desde o ano passado, que ele fica conversando comigo. Aí eu vou dar uma oportunidade. Ô, coitado, velho. Você tá enrolando ele desde o ano passado. Mas batalhador Tem um mesmo, né? batalhador nada, tem um que eu enrolo tem 6 anos, Titi. Esse daí não é batalhador, não. Uau! Eu enrolo muito, Titi. Minha irmã fala que eu sou muito sacana. Mas, tipo, eu não fico elogiando o menino, não. Eu fico assim, ele fala que quer sair comigo, então, hoje não vai dar que eu tô estudando. Às vezes eu só não quero sair mesmo. Sim. Mas assim, Tem uns que saem persistentes, mais. né? Eles não ficam perdendo tempo comigo, não, Titi. É tipo assim, eu sou meio que uma segunda opção, né? Eles não ficam só comigo. Não fica achando que eu tô iludindo eles assim também, não, que não é assim também. Uai, na minha cabeça você tá iludindo, não, mas o bom é sempre manter. A gente chama isso de engavetar, né? Você tá deixando ele ali. Quando Deixando você ele ali quando quiser. precisar, né? Exatamente. Quando precisar, estão aí. Mas que Tava bom, afim de eu alguém me gostei. levar pra sair. Vou fazer ele me pagar uns livros novos que eu tô querendo. Quero Ó, levar pra livros sair, vai são me dar livro bons. novo. Qual livro você tá querendo? Eu tava querendo aquele novo lá daquela saga, como é que chama? Duna? A Cidade de Papel.
Eu tava querendo esse, Ah, Cidade de tá. Papel. Deixa eu ver qual outro. Eu tava querendo três. Ah, os outros dois, me fugiu o nome agora. Mas, enfim, é do mesmo autor de Escravidão, Laurentino Gomes. Eu tô querendo 2 livros dele. Eu achei que era aquele que tinha saído do cinema o filme agora, aquele Duna, Não, não. porque eu não gostei do filme, não, achei péssimo. Eu gostei do filme que saiu agora, Venom. Você assistiu? Não, ainda não, esse eu quero ver também. Ele é bom. Não vou te dar spoiler, mas ele é bom. Tipo, né? Uau! Mas ele é bom. Eu vou ver. Porque esse Duna, eu vi porque tinha a Zendaya, e eu amo a Zendaya. Quem não ama a Ah, eu Zendaya? também amo Zendaya. Eu acho Pois ela muito é, linda. ela é maravilhosa. E ela é muito boa, a atriz, ela é muito bonita. Então eu queria ver porque tem ela e eu gosto dela. Só que aí o filme tem 2 horas e meia e ela só aparece nos últimos 5 minutos. É tipo o filme que a Rihanna fez. Aham. Ela tem Que uma participação de 2 minutos. todo mundo ficou esperando a Rihanna. Ela aparece 2 minutos numa van e vai embora. Ah, tá. Muito isso. Eu fiquei muito decepcionada porque eu assisti esse filme só por causa da Rihanna. É, todo mundo é a mesma coisa. Vai ter a Zendaya no filme. Vou ver pela Zendaya, o resto eu não conheço. Não. Eu me senti iludida quando eu vi o filme da Rihanna. Pois é, eu também. Mas um outro filme muito bom que eu vi esse feriado foi Cruella. Você já viu? Eu assisti o desenho, o filme não. O É porque povo fala saiu o que o filme é filme. muito bom. É muito bom. Eu fiquei chocada, porque é muito bom. E a atriz também é muito boa e muito bonita. E eu fiquei assim, uau, que filme bom. E eu não costumo gostar de live action, porque eles costumam ser ruins, tipo o Rei Leão e tal. Apesar de que eu nem vi Rei Leão, mas eu deduzi que é ruim. Ah, eu também não vi, mas eu deduzo que seja bom, porque eu gosto de filme assim. Nossa, mas. É porque Rei Leão, na minha cabeça, sabe? Não tem o desenho, não tem o Simba. São bichos de verdade, fica estranho. Não dá pra ver dublado. Será que eles falam? Eles falam, eu já vi um teatrinho assim, eles falavam, mas foi no teatro também, né? Que coisa doida. Mas tudo bem. Aqui, dei 10 minutos, já que ninguém entrou, a gente começa sozinhas, depois a gente termina. Você tem que Já, avisar lá de novo. Tem que avisar agora. Todo dia que tem monitoria, tem que avisar umas 3 vezes pro povo vir, senão eles não vêm. eu avisei, mandei 2 mensagens já. Mas acho que esse horário também, né? Tipo assim, é o horário mais cedo. Mas a sorte é que hoje eu vou aparecer 2 vezes aqui, ou seja, tá tudo bem. Graças a Deus, né? E essa matéria aqui não é a minha, mas a Laurinha não podia vir hoje. Aí eu tô dando pra ela a lista. Que a Carol deu aula ontem disso, né? De HIV e vírus. São 8 questões. Aí eu vou dar um tempo aí pra você fazer. Você manda a resposta. Você pode falar a resposta, né? Já que só tem nós duas. Tá bom. Eu vou na E. Você ficou em dúvida dessa vez?
Eu tava entre A e E, só que eu tô assim, não. Acho que A tem alguma coisa problemática nela. Algo nela tava meio estranho. Eu tô assim, vamos lá, que a E parece mais certa. Te deu um desconforto. Ah, Sim, ela me deu. tá, ó. Sobre viroses e vírus, marque a alternativa correta. A. Todos os vírus são capazes de provocar doenças em seres humanos. Tá errada, porque tem vírus que não provocam doenças em seres humanos. Por exemplo, se eu pegar um vírus de uma espécie de um cachorro, provavelmente eu não vou ter a doença que esse cachorro vai ter, porque é um vírus específico. Então, não são todos os vírus que provocam doenças em seres humanos e tem vírus que não provocam doenças nenhuma. Aí, B. As viroses são transmitidas exclusivamente por via respiratória? Não. Por exemplo, a AIDS, a gente sabe que transmite por diversas formas, seja transfusão sanguínea, ou agulha contaminada, ou sexualmente transmissível. Então, também não é a B. C. Dengue e gripe são exemplos de doenças causadas por vírus. Tá certo. Gripe é a mais comum, né? Que todo mundo, eu inclusive estou gripada porque eu peguei vento. E dengue é transmitida por sangue e a gripe por via respiratória. Mas as duas são vírus. São dos principais vírus que a gente tem no Brasil, principalmente. Eu achei que uma era vírus, a outra era bactéria. Por isso que eu achei que essa estava errada. Não, gripe é vírus. Gripe, o bom, o diferente da gripe é porque a gripe tem vários tipos de vírus. Por isso que todo ano todo mundo fica gripado, porque ele vai evoluindo. Aí, D. A tuberculose é uma doença viral que afeta os pulmões. Errado, porque a tuberculose é uma doença bacteriana, não é viral. Mas sim, ela afeta os pulmões. Inclusive, tinha toda aquela coisa que antigamente, quando as pessoas ficavam com tuberculose no Brasil, elas vinham para Belo Horizonte por conta das montanhas, porque falavam que o ar de BH curava a tuberculose. Assim, de fato curava porque o ar era melhor, mas não curava. E letra E, todas as doenças virais apresentam tratamento específico para eliminar os vírus. Não. Tem muitas doenças que a gente não tem um tratamento para ela. E não é um tratamento específico. Porque, ok, tem muitas doenças que a gente não sabe como se trata especificamente aquele vírus. Então, a gente ainda faz um tratamento geral, que é para ver se o corpo consegue combater sozinho o vírus. Como o caso do Covid. A gente não tem uma cura, um tratamento específico para o coronavírus. A gente dá remédios que a gente acha que vai melhorar. Tipo, anti-inflamatório, ou corticoide, ou antitérmico. Então, são coisas que a gente espera que faça o seu corpo reagir, mas a gente não tem tratamento específico. Por outro lado, a AIDS tem um tratamento específico para o vírus, porque é muito mais difícil fazer um tratamento para os vírus, porque já que eles se associam às células para conseguir sobreviver, é muito difícil saber o que vai matar o vírus e não vai matar a célula. Porque já que eles são associados, como você vai garantir que você não está matando todas as suas células junto? Mas aí a resposta dessa aqui vai ser a letra C. E aí, 2.
Eu tô entre A e B, mas eu vou na B mesmo. Tá. Unitins. Não sei de onde é essa faculdade, mas os vírus são seres, entre aspas, muito pequenos e simples que podem infectar qualquer tipo de organismo, plantas, animais, fungos, bactérias e protistas. Sobre os vírus, é correto afirmar que, letra a capa de proteína que envolve o ácido nucleico do vírus é chamada de capsídeo. Ácido nucleico é o que forma o DNA ou o RNA do vírus, igual, né, dos seres humanos. E essa está certa. Vamos ver se a B está mais certa ou se está errado. B. Zika, chikungunya e sífilis são doenças causadas por vírus. Zika e chikungunya são transmitidas pelo Aedes aegypti, que também é o mesmo que transmite a dengue. Só que sífilis é uma doença bacteriana, não é uma doença viral. Mas ela é uma IST. IST são causadas, na maioria das vezes, por vírus. Sim, mas a sífilis não é. Trágico. Sim, Eu achei que estava certo. eu vou até conferir, mas eu tenho certeza que não é. Ó, sífilis é uma bactéria. Bactéria. É uma IST, porém ela é uma bactéria e ela é exclusiva do ser humano. Olha que legal. Nenhuma outra espécie tem sífilis. Aí O C. tema da redação estavam falando que isso é esse, o surto de sífilis no Brasil. Ia ser um ótimo tema, né? Porque é um tema bom de falar sobre. Eu acho um tema ruim. Uai, só, dá pra É falar muito aí. repertório. É muito repertório. Eu ia jogar muito repertório, ia ficar um texto muito expositivo. Eu prefiro algum tema que eu não vou saber muito dissertar. Se eu souber dissertar, eu vou escrever muita coisa, vai ficar muito grande. Ah, tá. Entendi. É porque, no caso, eu preferia quando eu sabia muitos dados, porque aí eu só não tinha que pensar em muita coisa para escrever. Tipo, a de argumento. Mas realmente, quando você sabe muito também é ruim. Mas é porque eu adoro esses temas que tinha dia da área da saúde, porque eu achava tudo mais fácil. Você deu sorte na sua de ser sobre saúde? Não, a minha não foi de saúde, foi aquela de Violência contra a mulher? algoritmos. Ah, sim. Essa eu não cheguei a ver, não. Era tipo falando sobre atualmente as redes sociais e os algoritmos e como que isso influenciava o que a gente recebia e o que a gente fazia. Foi péssimo. Entendi. Você podia usar as fake news, já ia. Podia, mas eu não tenho nem ideia do que eu usei. Ah, eu usei aquele livro Admirável Mundo Novo, que as pessoas programavam os bebês, como é que eles iam nascer e tal. Mas assim, podia ter sido Tem uma AIDS. olha, um repertório. Pois é, pois é. Mas aí, ó, peraí. C. Os vírus não possuem proteínas e por isso não são considerados seres vivos. Errado. Eles possuem proteínas, tanto que a gente viu na letra A, que a capa que envolve os ácidos nucleicos é feita de proteína, e eles não são considerados seres vivos. Na verdade, isso é uma discussão, né? Tem gente que considera, tem gente que não. Mas é porque eles não conseguem sobreviver sem se hospedar numa célula e se se apossar dela. Então, tem essa questão. Se o vírus não consegue sobreviver sozinho, é porque ele não é um ser vivo. Mas tem gente que fala, se ele é capaz de dominar todos os mecanismos de uma célula, é porque ele é um ser vivo. Mas aí é uma discussão que nunca vai ter conclusão. A menos que alguém descubra uma coisa muito diferenciada sobre o vírus. Mas ok. Aí D. Os vírus não necessitam de outros organismos para sua reprodução. Errado. Porque eles precisam de outros organismos para tudo. E letra E,
Todos os vírus têm como material genético o DNA. Também não, porque alguns vírus têm o RNA como material genético. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. Cadê o negrito? Isso. Aí, 3. A resposta certa vai ser a teacher. Ah, é? Ah, é, perdão. Olha, eu tô lerda hoje. Eu culpo a vacina. Quando você tomou vacina, você ficou com muito sono? Porque a última vez que eu tomei, eu dormi o dia inteiro. Eu fiquei com dor na perna. Eu sou uma pessoa atípica. Eu só fiquei com dor na perna e no braço. Uau! E você Doía tomou muito qual? para andar. Eu tomei a Pfizer. Que legal, você teve dor na perna, que diferente. Muito diferente, por isso que eu falei. Eu sou uma pessoa muito atípica. Fui a única pessoa que eu conheço que dei dor na perna. Realmente, eu não vi ninguém falar isso. Eu tive muito sono, muito sono. Vou fazer até um café daqui a pouco. Mas vai. 3. Que agonia desse E separado aqui. Pronto. Eu nem vi ele aí embaixo. Acrescentei um principalmente aí, porque senão é muito amplo. Eu vou na A. Eu tava entre A e C, mas eu acho que é A mesmo. Ai, sei que você estava na dúvida. Isso, mas eu vou na A mesmo. Acho que A tá mais certa. Ok. Todos os vírus são constituídos principalmente por A, DNA e proteínas. Ela tá meio certa. Porque igual a gente viu aqui na 2, nem todos os vírus têm material genético sendo DNA. Alguns têm RNA. B, aminoácidos e água. Aminoácidos está certo, porque os aminoácidos formam também material genético, só que a água não é um dos principais componentes do vírus. C, ácidos nucleicos e proteínas. Essa está certa, porque os ácidos nucleicos formam o DNA e o RNA. E as proteínas formam o resto da estrutura do vírus, ou seja, ele engloba todos os tipos de vírus. D, DNA e RNA está errado, porque faltam as proteínas. E letra E, RNA e proteínas, que é a mesma coisa da A. Tem vírus que são formados por DNA, então não pode ser só ele. Então a resposta é a letra C. E aconteceu de novo aquilo que a gente mais temia. Sempre acontece, já tô acostumada. É. 4. B. D ou B? B de bola. Já que só tem a gente aqui, já vou falar. Tá, acertou. Então eu nem preciso corrigir ela, né? Vou só reler que considera as seguintes possibilidades de transmissão de um agente patogênico: transfusão de sangue, aperto de mão e abraço, uso de banheiros públicos, relações sexuais e uso de seringas, material cirúrgico e agulhas. O vírus da AIDS pode ser transmitido comprovadamente por meio de apenas, isso igual a Carol deu na aula, é transfusão de sangue. Aperto de mão não pode, porque tem que ter contato com o sangue, ou por meio de transmissão sexual, de fluidos sexuais. Então, é transfusão de sangue, relações sexuais e uso de seringas, material cirúrgico e agulhas. Não pode ser aperto de mão e abraço, porque ninguém troca nenhum tipo de fluido nisso, só o suor, só que isso não é suficiente. Ou banheiros públicos também não, porque a gente não consegue pegar
uma doença sexualmente transmitível só pelo contato de banheiro. Isso não acontece. Então, a resposta está certa, letra B. E aí, 5 do Enem também. Ah, não, essa aqui era da PUC. O Enem gosta de botar uns textos, né? Não, fico preguiça de ler o texto. Mas a parece mais certa, não falo de acordo com o texto. Então é a. Tá. Eu vou ler o texto. Ó, Enem de 2010. A síndrome a AIDS é a manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que leva, em média, 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2016, sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década de 1990, estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. A partir do ano 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. Tá, de fato, não tinha nada muito relevante no texto, né? A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 90 é decorrente de a. do aumento do uso de preservativos nas relações sexuais, o que torna o vírus HIV menos letal. Essa tá certa, só que tem uma pegadinha. Tá perguntando, ó, a redução das taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 90. Com o aumento do uso de preservativos, realmente diminuiu a taxa de mortalidade, mas não porque as pessoas estão usando preservativo. Porque quando você usa preservativo, você impede a contração do vírus, ou seja, está diminuindo a taxa de pessoas se contaminando pelo vírus, o que consequentemente leva à taxa de mortalidade. Mas não é a camisinha que faz com que o vírus pare de matar as pessoas. Ou seja, quando fala que o aumento do uso de preservativos torna o vírus menos letal, é mentira, porque o vírus continua letal igual. Só que tem menos gente contraindo ele. Ou seja, menos gente morrendo. Então ela tá certa, porém é uma pegadinha. Aí B, da melhoria de condições alimentares dos soropositivos, a qual fortalece o sistema imunológico deles. Essa também é a mesma coisa, tá certa, só que não tá. Porque realmente, quando você melhora sua condição alimentar, você automaticamente melhora o seu sistema imune. Só que o que a HIV faz? Ela suprime o seu sistema imune. Então, se você tem um sistema imune forte ou não, a AIDS vai reprimir ele, vai fazer ele parar de funcionar. Ou seja, não interessa muito se seu sistema imune é forte ou fraco. A doença vai fazer com que ele não funcione. Aí, C, do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV. Essa está certa, porque com as drogas que foram especificamente desenvolvidas para o vírus da AIDS, isso impede a replicação do vírus. Ou seja, controla ele dentro do seu corpo. Igual eu falei, não tem uma cura para AIDS, mas tem controle. Se você toma seus remédios diariamente, você consegue manter uma vida normal sendo soro positivo. E isso é tudo devido às drogas que foram criadas para isso. A letra D, das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos, principalmente nas grandes capitais. Tá certo, mas também tá errado. Todas vão estar assim, porque essa questão é. O Enem adora umas pegadinhas dessas. Você vê qual que tá mais certo ou mais errado. Realmente, quando você melhora sanitariamente a condição de vida da população,
Consequentemente, o nível de transmissão de doenças vai cair. Por exemplo, no caso da AIDS. Se você melhorou a condição sanitária, você provavelmente melhorou como são feitas as transfusões, melhorou centros de atendimento, ou seja, não tem o contato errado de sangue de pessoa soropositiva com pessoa soronegativa. Você melhora a educação sexual, ou seja, tem mais pessoas utilizando camisinhas, porque você melhorou as medidas sanitárias. Só que não é isso que fez a taxa de mortalidade da AIDS cair. E letra E, das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus e a busca pelos serviços de saúde. Essa está totalmente errada, porque não existe vacina contra a AIDS. Tem uma que está quase sendo desenvolvida ano passado, que começaram os testes em seres humanos e que vai ser uma coisa muito genial, se realmente der certo. Mas ainda não existe. Mas o vírus, ele não sofre mutação? Então a vacina estaria tendo que sempre estar sendo modificada, já que o vírus sofre mutação. Sim, mas não. Por exemplo, pensa o vírus da Covid. Todas as vacinas que fizeram até agora, elas são eficazes para todas as variantes, mesmo que algumas tenham alguma taxa de eficácia menor do que outras. Porém, normalmente, eles fazem essa vacina já antecipando que vão ter mutações. Por exemplo, pensa o vírus, o da Covid mesmo. Sabe aquelas proteínas que ficam em volta dele? Não sei se você viu isso. Tem umas proteínas na membrana dele. E aí, tem algumas vacinas que atacam essas proteínas. E aí, se você está atacando essa proteína, o vírus não consegue entrar na célula e não consegue reproduzir. E todos os tipos de coronavírus que a gente viu até agora, todas as mutações, têm a mesma proteína. Então, se você consegue atacar uma proteína, você consegue atacar todas, porque é a mesma. Então, para ter uma mutação tão grande como mudar a proteína que está em volta do vírus, é uma coisa que demora muito. Então, normalmente, as vacinas acabam funcionando para todos os tipos. Porém, pode sim acontecer de ter uma que não funciona. Por exemplo, o que aconteceu com aquele tipo bacteriano da gonorreia, que tinha uma que eles chamaram de super gonorreia, que nenhum remédio, nenhum antibiótico funcionava para ela, porque ela evoluiu. E aí, a partir disso, estão criando um novo antibiótico só para essa bactéria da gonorreia. Só que aí é uma coisa que a gente lida quando chegar a hora, sabe? O foco agora é ter essa vacina que consegue atingir todas as variáveis que a gente conhece dos vírus. Aí a resposta dessas daqui, que é a 5, vai ser C. E 6. Deixa eu descer só um pouquinho. Isso. Não. Pronto. Vou nascer. C. Boa, tá certo. Ó, não vou ler o texto porque... Ah, não, esse aqui fala que... Dadas as informações acima. Então, deixa eu ler. Mesmo que esteja certo, é só para... Porque vai ficar gravado, caso alguém vá ver a aula depois. Uma nova preocupação atinge os profissionais que trabalham na prevenção da AIDS no Brasil.
tem-se observado um aumento crescente, principalmente entre os jovens, de novos casos de AIDS, questionando-se, inclusive, se a prevenção vem sendo ou não relaxada. Essa temática vem sendo abordada pela mídia. Medicamentos já não fazem efeito em 20% dos infectados pelo vírus HIV. Análises revelam que 1/5 das pessoas recém-infectadas não haviam sido submetidas a nenhum tratamento e, mesmo assim, não responderam às duas principais drogas anti-AIDS. Dos pacientes estudados, 50% apresentam o vírus FB, uma combinação de 2 tipos mais prevalentes no país, F e B. Que criativos. Dadas as afirmações a seguir acima, considere o enfoque da prevenção e, devido ao aumento de casos da doença em adolescentes, afirma-se que 1. O sucesso inicial dos coquetéis anti-HIV talvez tenha levado a população a se descuidar e não utilizar medidas de proteção, pois se criou a ideia que esses remédios sempre funcionam, certo? Porque nem é aquilo, quando você vê que tem um remédio funcionando, você fala, tudo bem, eu posso ficar doente, que tem um remédio mesmo, e se eu tomar ele vai ficar tudo bem, eu não vou mais ter que me preocupar em usar camisinha, por exemplo. O que tá errado, né? 2. Os vários tipos de vírus estão tão resistentes que não há nenhum tipo de tratamento eficaz e nem mesmo qualquer medida de prevenção adequada. Errado. A gente tem várias medidas de prevenção para você não pegar HIV, e o tratamento, por mais que tenha diminuído o efeito dele, ele ainda é eficaz. Porque senão as pessoas estariam morrendo de HIV. Pessoas tratadas estariam morrendo de HIV. E 3, os vírus estão cada vez mais resistentes, verdade? E, para evitar sua disseminação, os infectados também devem usar camisinhas, não apenas administrar coquetéis. Sim. Porque a maior prevenção contra uma doença é tentar não contrair ela, o resto é tratamento. Então tá certo, a letra C. 1 e 3. E 7. Olha, tá separado. Aqui, me fala quando você quiser que eu abaixe o gráfico. Eu posso abaixar aqui também. Eu acho que eu vi esse gráfico ontem. Pode passar. Tenho quase certeza que eu vi. Tá bem. Eu vi ontem. Volta lá no gráfico que eu não lembro dessa parte do CD4. Eu vou fazer assim, ó, peraí. Pronto. Pode abaixar um pouquinho? Vou na D. D? Uhum. Boa. Tá certo também. O gráfico, ele basicamente está falando que durante a vida sem
o vírus no corpo tem uma quantidade alta de linfócitos CD4, que é a célula que é mais infectada pelo vírus HIV. E aí, quando começa a crescer a contagem de HIVs, esse número de linfócitos começa a cair e o número do vírus, de quantidade de vírus, começa a aumentar. Até que eles ficam opostos. E aí, o gráfico demonstra a dinâmica do vírus HIV e dos linfócitos CD4 em um indivíduo portador de vírus da AIDS que não realizou tratamento. Sobre o tema, análises afirmativas a seguir. 1. O vírus HIV atua no organismo infectando neutrófilos, o que faz com que os linfócitos CD4 também sejam infectados. Está errado, porque o HIV atua principalmente infectando os linfócitos, não os neutrófilos. 2. No período de queda acentuada do número de linfócitos, é muito comum o aparecimento de doenças oportunistas. Sim, porque os linfócitos que combatem as outras doenças, os outros antígenos. Então, quando ele está em queda, as doenças vão ter mais facilidade para se expressarem no seu corpo. 3. No estágio inicial, a infecção é sintomática, sendo que o diagnóstico pode ser feito por teste específico. Não, na verdade, sim. A infecção é assintomática porque é quando ainda tem essa transição do vírus entrar na célula e se reproduzir, diminuir a quantidade de linfócitos. Então, ela fica, assim, assintomática, mas você pode fazer um teste que vê se tem a existência do vírus na sua corrente sanguínea. E 4, os linfócitos CD4 são destruídos pelos vírus HIV, sim, porém o que leva à perda da capacidade imunitária é a inativação de macrófagos. Não, porque os macrófagos, quem ativa eles são os CD4, então os macrófagos nem chegam a ser ativados para poderem combater os antígenos, porque os linfócitos CD4 estão destruídos, então nem tem essa ativação deles. Então, está certo, a letra D, 2 e 3. E, por último, a 8. Vou na D de novo. Estava entre B e D, mas eu vou na D mesmo, que a D tá mais certa. Ok. D. Tá, ó. O gráfico é o mesmo, né? Da questão anterior, só é levemente diferente. Mas aí tá pedindo para completar. O HIV, vírus causador da AIDS, ataca principalmente um tipo de células denominadas linfócitos CD4. No gráfico, Z, que é o que está em preto, indica a quantidade de. Primeiro estava em 0, ou seja, dentro do corpo, dentro do sangue não tinha nada. Aí entrou no corpo, ou seja, o Z vai ser o vírus, porque antes não tinha nenhum deles. Quantidades de HIV e Y, que já estava com entre 1.800, ou seja, se já tinha no meu sangue, é porque eu já utilizava no meu corpo, que é o Y.
que são os linfócitos, que faz parte do sistema imune, que já estava em alta, aí em contato com o vírus ele diminuiu e foi decrescendo cada vez mais quanto o vírus foi invadindo eles. Então aqui, a quantidade de linfócitos CD4 no sangue de um portador que não recebeu tratamento ao longo da infecção. Os tratamentos da AIDS, que ainda não têm cura, incluem drogas que, entre outras ações, interrompem a síntese de ácidos nucleicos. No caso do HIV, portanto, em última instância, será interrompida a síntese de DNA a partir do RNA viral. Ou seja, a gente sabe que o HIV é um vírus de DNA. Ou seja, para eu impedir de RNA, para eu impedir a replicação do vírus, eu tenho que interromper primeiro essa síntese de DNA, que é feita a partir da fita de RNA do vírus. Igual na replicação dentro da célula mesmo, que a gente pega a fita de RNA de base para formar a fita de DNA. A gente não consegue reproduzir o DNA puramente. Então, aqui ficaria HIV, linfócitos e DNA. Você só trocou. E eu acertei, tô chocada. Essa eu achei que eu tinha errado. Sucesso. Você acertou a maioria. Arrasou. Graças a Deus, né? Quero ver se eu vou acertar no Enem. Vai. Claro que vai. O Enem é mais fácil de acertar que aqui. É. Tomara, Deus te ouça. Mas aqui, então, boa aula. Até mais tarde. E aqui. Foi você que semana passada falou daquela série Made ou foi a Bela? Qual série? Série? É, aquela Made, que tem a personagem principal chama Alex. Foi a Bela. Eu indico só livro. Quem gosta de indicar a série é a Bela. Ah, então, é que eu fiquei na dúvida. É porque eu terminei de ver ela, é muito boa a série. Se a dela Vou for ver no... também. Se Dá ela pra for usar no ela como último... repertório? Dá. Pior que dá. Então vou assistir. Como violência da mulher. Ah, esse tema já foi, então não dá não. Tá, depois eu nem você vê. Tá bom, obrigada. Beijo. Beijo, até mais tarde.